Jesus falou assim, ó, e Abraão viu o meu dia, e se alegrou e regozijou. Então o que que aconteceu? Abraão viu Cristo pela fé. Então qual que é a diferença de Abraão? Qual que é essa fé de Abraão? A fé de Abraão, que ele é o nosso pai na fé, que do mesmo jeito ele creu em Cristo, o Salvador, o Cordeiro que morreu por ele, para perdoar os pecados dele e dar vida eterna para ele, nós também cremos que Jesus morreu por nós, para nos dar vida eterna. Então por isso que ele é o nosso pai na fé, porque o primeiro que acreditou nisso foi ele. Então o Abraão falou assim, ó, e Abraão viu o meu dia, se regozijou e alegrou. Então, qual que é a diferença de Abraão? Que Abraão olhava para o futuro. Ele olhava para o Cristo, para o Messias que havia de vir. E nós, pastor, nós olhamos para o Cristo que já veio. Então, Abraão olha para frente e a igreja olha para trás. Então, do mesmo jeito que Abraão acredita no Cristo que haveria de vir, nós acreditamos no Cristo que já veio e morreu por nós. Abraão viu a ressurreição. Esse dia aqui, que ele está falando, que Jesus falou assim, ó, Abraão viu o meu dia. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que Abraão viu a ressurreição dele, pela fé. Então ele olha para frente e nós olhamos para trás. Então Abraão creu, falou assim, Cristo vai morrer por mim, vai me salvar. E aí Deus falou assim, isso lhe é imputado como justiça, eu vou te salvar pela fé. Então nós só temos que crer, irmãos. E aqui, olha que coisa extraordinária. E por quê? Agora isso aqui é o que pega, ó. Isso é o que pega. Por quê? Porque o versículo 17 está falando justamente esse texto. Porque vai falar assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos. Primeira coisa que o texto está falando, que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Fala assim, ó, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Espera aí, olha para mim. Antes de Abraão, não tem na Bíblia ninguém que ressuscitou dos mortos. O Antigo Testamento cita várias passagens que Deus ressuscita mortos. Cita, só que só depois de Abraão. Antes não. E aí o que o texto está falando? Que Abraão creu no Deus que ressuscita mortos. Espera aí. Como que ele acreditou em algo que ele nunca tinha visto? Não tem nenhum exemplo, Andressa, antes de Abraão. Abraão nunca viu um morto ressuscitar. E nunca ouviu um morto ressuscitar. Só que aí o texto vai falar o quê? O texto vai falar assim, ó. Lá em Gênesis capítulo 22. Olha para você ver que eu estou concluindo. Deus fala assim para Abraão. Abraão, pega o seu único filho, o filho da promessa. Quem? Isaac. Leva para o Monte Moriá e sacrifica ele. Mata seu filho, porque eu quero que você mata ele. Sabe o que Abraão fez? Abraão pegou seu filho, falou, vamos para o monte. Na hora que subiu lá no monte, ele deitou o filho Isaac. Agora imagina Deus falar isso para você. Aí Abraão pega o filho Isaac, deita ele no altar, pega o cutelo e levanta a mão para matar Isaac, para sacrificar. Na hora que ele vai sacrificar Isaac, o anjo desce do céu e grita, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora Deus viu que você teme a ele. O que é mais extraordinário nisso? Que em Hebreus vai falar assim no capítulo 11 assim, ó, que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Abraão nunca viu e nunca ouviu nenhum morto ressuscitar antes dele. Só que ele acreditava que Deus era poderoso. Eu posso chegar e descer o cutelo em Isaac, mas eu creio que Deus é poderoso depois de eu matar ele, Deus ressuscitar ele de volta para mim. Olha que fé de Abraão, irmão. Olha a fé. E na hora que ele falou que creu, aí você fala assim, mas da onde surgiu isso dentro do coração de Abraão? Que o Deus que ele servia era um Deus que podia ressuscitar morto, sendo que ele nunca ouviu um negócio desse, porque ele viu a ressurreição de Cristo. Ele falou, Deus que eu sirvo é o Deus que ressuscita os mortos, aleluia. E a nossa fé é a mesma. A nossa fé é a mesma. Se você não acredita no Deus que você serve, é um Deus poderoso que ressuscita morto, que faz milagre e que traz a existência do nada e traz as coisas a existir, você não é um cristão de verdade. Porque Abraão é o nosso exemplo. Ele está falando assim, ó, eu creio num Deus que ressuscita morto. Eu creio num Deus que traz vida para os mortos. E eu creio num Deus que traz existência para as coisas que nada existe.
E o Abraão é o nosso pai na fé. Nós temos que ter essa fé num Deus que vai ressuscitar os mortos na grande ressurreição, num Deus que vai ressuscitar eu e você no tocar da última trombeta.